Olá, você que já conhece o nosso trabalho, ideiasemfoco.com.br, Ideias em Foco como podcast, que tem esse objetivo de exatamente tratar os problemas que afligem as sociedades, tratar de forma resolutiva, apontando possíveis soluções. E hoje, numa nova casa, aqui com meu amigo Marcelo Martins, no estúdio tradicionalíssimo, referência no estado do Ceará, e que tem uma história toda ela pautada pela cultura, porque aqui foi o estúdio do grande Alípio Martins, pai do meu amigo Marcelo Martins, que hoje está aqui e que vai fazer parte dessa nova fase do ideiasemfoco.com.br. Então, para mim, é uma relação muito próxima da minha juventude, da minha infância e juventude. Eu que cresci ouvindo o grande Alípio Martins, para mim é uma honra estar aqui. Marcelo, ideiasemfoco.com.br, você comigo nesse projeto, vindo com toda a tua experiência, tanto como um agente cultural, um formador de opinião que você é, até pelo seu conhecimento, por toda a sua trajetória de vida. Nós vamos compor um conceito diferente de trabalhar a chamada política. Aqui você conhece esse trabalho, aqui nós não tratamos política por politicagem, aqui nós tratamos política por solução, e a boa política, que é a que resolve problemas. Seja muito bem-vindo. A honra é toda minha, Fábio, estar aqui nesse programa maravilhoso, esse Ideias em Foco. Eu tenho certeza que ao longo desses próximos programas a gente vai poder falar muito sobre cultura, sobre economia, sobre política, sobre inteligência artificial e aquilo que está afligindo muitas pessoas. O que é que vai ser do amanhã? Eu acho que a gente pode conseguir levar um pouco mais de esperança para essas pessoas. Pessoas que estão tão sem esperança nessa situação que está o mundo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente vai poder colocar um pouco da nossa experiência. Eu, graças a Deus, tive a honra, o privilégio de não ter apenas um ídolo, mas ter esse ídolo como meu pai. É um privilégio gigantesco, meu irmão. O pessoal fala, mas qual é o teu cantor predileto? É muito fácil falar isso. Não tem muita dificuldade para responder. Qual é a melhor música? Também é muito simples para mim. E eu digo que feliz é aquele que, além de que tem o próprio herói na sua casa. E o meu pai é meu herói. Infelizmente faleceu muito cedo. Muito novo. 52 anos. Teve toda a estrutura que um ser humano poderia ter para minimizar a dor, para tentar se curar, não teve. Mas uma coisa que sempre ficou para mim e para minha mãe, e quem não tem? As pessoas que não têm. É verdade. Meu pai é um artista que passou fome, que foi humilhado, que foi destratado, que sofreu preconceitos. E tem tantos outros artistas, e acabou, ele sempre fala, deu sorte, e a sorte que ele fala, assim, Deus acabou não tendo quase que, muito por causa das orações da minha mãe, tendo, agora colocar quase que uma pena dele, misericórdia dele, e deu sucesso. E é bacana esse reconhecimento, né, da questão cristã, da questão da fé, que a sua mãe, como você disse, esteve sempre presente. Você também fala da sua mãe também com muita admiração. Sua mãe, que foi artesã. Minha mãe foi artesã. Artesã de carteirinha, não é artesã. Não só artesã, minha mãe foi também, a minha mãe foi autora, né? Ela, 80% dos grandes sucessos do Alípio foi a minha mãe que compôs. Olha que coisa legal. Olha só que interessante. Eu acabei de ler agora há pouco, Marcelo, é tua mãe. Minha mãe. Que coisa legal, que bacana isso. Então, 37 anos de casamento. 37 anos de casamento. Um filho, né? Filho único. E nessa nova retomada aqui, nos estúdios do Marcelo, o assunto, essa primeira pauta, não poderia deixar de ser a cultura. A cultura como ferramenta de transformação de cenários, a cultura como mecanismo de geração de emprego e renda, ou seja, a cultura como fomento econômico. E a gente vive numa cidade gigantesca. Fortaleza é uma metrópole aí que precisa ser aí debatida de forma permanente, principalmente nessa questão da geração do emprego e renda e da qualidade de vida das pessoas. Nós temos, se não me engano, 119 bairros nessa cidade,
e que em cada unidade habitacional dessa nós temos artistas, né? Seja no teatro amador, seja na música, seja no humor, que é a nossa principal característica cultural, na dança, na pintura, nas artes plásticas, enfim, em todas as segmentações culturais. Mas muitos desses artistas, Marcelo, não conseguem ter espaços para mostrar sua arte, não conseguem ter aí mecanismos que impulsionem o seu talento, e muitos deles se perdem, muitos deles têm que abrir mão desse talento para ir para uma CLT, para ir trabalhar, porque conta chega todo dia e tem que ser paga. Você, em off, me contou que sempre esteve presente em todas as ações culturais do Alípio Martins, tanto nas produções, como na composição das agendas, no planejamento da imagem dele e da música dele. Você sempre, desde de pequeno, sempre interagindo. Como é que você traz essa experiência para aquele artista que está lá no Bom Sucesso, lá no Bom Jardim, no Conjunto Ceará, que sonha, por exemplo, em chegar a ser um Alípio Martins? Uma longa pergunta para múltiplas respostas. Por que eu falo isso? Meu pai, quando tinha em torno de 15 a 16 anos, para ele conseguir trabalhar a arte dele, ele teve que sair clandestino no ITA, né, que a gente chamava antigamente, de Belém do Pará para o Rio de Janeiro. Onde ele conseguiu convencer a população, tudo, depois a gente vai contar essa história melhor, mas ficou clandestino nesse navio, desembarcou no Rio de Janeiro para começar, porque não havia possibilidade nenhuma dele exercer essa arte lá, em Belém do Pará. Porque o grande polo de cultura hoje do Brasil ainda continua aquele eixo Rio e São Paulo, que é um grande problema que nós temos, porque há uma tendência de você querer ir para lá. Só que hoje nós temos uma bênção que chama internet. Você tem grandes artistas que conseguem fazer o seu trabalho aqui, mas não conseguem, por quê? Não tem estrutura. Você, beleza, nós estamos num estúdio, temos toda a estrutura aqui, mas quantos têm essa estrutura? Verdade. Que estúdio está disponível para um artista poder colocar a sua arte? Aquele artista de rua, aquele artesão, aquele pintor, aquele humorista. Você tem poucos locais públicos hoje com estrutura para poder fazer isso. Aí você tem uma outra situação. Bora colocar. A minha mãe, ela era de Macaíba. Macaíba, ela não tinha energia elétrica, ela aprendeu a escrever e ler usando vela, e ela caminhava 8 quilômetros para ir para o colégio e 8 quilômetros para voltar. Por quê? Ela queria se educar, ela sabia que a educação iria tirar ela daquela situação para uma situação melhor, que graças a Deus aconteceu. E me forçaram muito a fazer isso. Então eu tive esse privilégio de acompanhar essa estrutura deles, e ver o sucesso. Só que a gente pensa, nossa, o Alípio teve sucesso. Só que a gente está falando de 15 anos ele começou, e ele só vai ter sucesso praticamente aos 40 anos de idade. Então nós estamos falando de hiato de 25 anos. Ralando, né? Ralando, sendo humilhado. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi meu pai chorar, foi que havia um diretor de uma companhia de música que tinha lançado um disco, não tinha vendido nada, a gente brinca aqui, não vendeu, nem a mãe, nem a minha avó comprou o disco dele. E o diretor, depois de dar um chá de cadeira nele aí de um dia inteiro, virou para ele, saiu lá da sala dele, eu saí ouvindo isso aqui, bateu na costinha dele e tal. Isso aí estava no Rio de Janeiro. Alípio, tu não tem sucesso, não, tu não canta nada, tu não vai ter possibilidade nenhuma de ter sucesso. Então, o que eu te aconselho, tu já comprou umas terras lá no Belém do Pará? Então, vai plantar batata lá? E meu pai simplesmente pegou isso aqui e foi plantar batata. Só que, eu digo, quando você tem um sonho válido, Deus providencia. E além disso, Deus providenciou uma mulher que ficou do lado dele dizendo, não, você canta, não, você vai ter sucesso, não, você vai conseguir. Não, e ele levantando a casa lá em Belém do Pará, plantando literalmente. Plantando literalmente batata. Assim, eu me lembro até hoje, eu criança, eu enchendo a tijolo com cimento, que ele estava levantando a casa. E ela dizia, não, aqui, tá colocando, aqui vai ter um disco de ouro seu. Aí meu pai dizia, não, impossível, eu não vou ter, impossível. Eu não consigo nem gravar. Só que aí apareceu um outro anjo que foi colocado, nessa época eu posso dizer o nome do anjo, que é Jesus Couto, que abriu as portas e o meu pai, a partir daí, começou os grandes sucessos, que é Garota, aí Vem Me Amar, Onde Era Você, e aquelas... Não comece a falar não, que vai cantar aqui, vai viu? ser direto aí. Mas
ele teve essa estrutura que conseguiu segurar nesse primeiro momento ele. Mas, aí que eu volto a falar, nesse meio do caminho eu vi dezenas, para não dizer centenas de artistas que acabaram ficando No meio do no caminho. meio do caminho. Sem estrutura, sem apoio privado, sem apoio público, sem apoio familiar, que essa é a tônica, infelizmente, dos artistas. Então, Infelizmente. quando você consegue ter algo que é importante, uma estrutura para esses artistas, ele pode pelo menos exercer. Aí sim, a gente vai deixar o povo decidir Decidir se Se- existe um talento ali ou não. Interessante isso que você fala, e nos remete a um tempo onde não existia tecnologia. Não existia tecnologia. Era rádio, que a rádio é imortal, e que muitas vezes essas rádios não davam espaço para os artistas, né? Ou seja, muitos, como você disse, muitos se perderam no caminho. A Alípio teve ali um suporte muito grande da esposa e seu também. Eu tenho uma imagem tua, Marcelo, que você amadureceu muito cedo. Sim. Até por ser filho único, né? E da lida ali com teu pai e com a tua mãe. E ele teve esse suporte familiar que não deixou que o sonho morresse. E nesse caminho ele foi ali fazendo as conexões, conversando com as pessoas e estourou. Estourou em que ano? Garota, tem até uma confusão com relação à data de Garota, porque ele geralmente gravava final do ano, tá? Eu diria que em setembro, outubro, para ser lançado novembro o disco. O disco. Porque dezembro, mercado fechava, que era um disco do Roberto Carlos. Mas então tinha que lançar em novembro, ou então no mais tardar em janeiro. Já em janeiro, Exato. no Então, lançamento, né? O disco exato. tinha que estar pronto. Então você tem essa gravação toda, que já foi, inclusive foi até com o pessoal do Pinduca, a banda do Pinduca, uma pessoa maravilhosa, e foi 82. Aí então a gente coloca a data limite ali, 82 foi quando foi gravado, foi começar a ser lançado. Garota foi o primeiro grande sucesso. Na verdade, você tem uma fase anterior, porque quando ele chegou no Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro, voltou para Belém, começou a trabalhar com bandas, tinha umas bandas que ele fazia cover, tudo, foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a minha mãe teve um problema sério de saúde e ele teve que trazer a minha mãe para cá, porque senão ele ia falecer lá e ele estava à iminência de ir para a guerra do Vietnã, que ele tinha green card, tudo, praticamente cidadão americano. Só que quando chegou aqui, minha mãe não pôde voltar, ele acabou não voltando e começou de novo a história dele. Perdeu tudo que ele tinha lá, inclusive tem uma coisa que é interessante, que meu pai, ele é formado em processamento de dados. Olha que legal. Fala fluentemente inglês, tudo, e foi um dos primeiros brasileiros a trabalhar em banco nessa área de processamento na Nova York. Nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Não então sabia ele disso. falava fluentemente inglês. E a minha mãe falava fluente e era escritora. E quando ele voltou para cá, teve a oportunidade de gravar algumas músicas. Na época estava estourando carimbó. Então o carimbó saiu Piranha. Eita, rapaz. Eu vou Você colocar pega aqui. pesado, viu, meu? Você pega pesado. Aí teve Piranha, Siriá, aí você tem aquela música famosa que se embora pro Castelão, que é de um time que eu não vou falar aqui, mas que divide opiniões, tá? Mas é um time maravilhoso de qualquer forma e ele está na primeira divisão, tá? E começou essa estrutura, essa história. Aí pronto, aí parou o sucesso, ficou 5, 6 anos sem sucesso nenhum praticamente, e aí foi que ele foi para Belém do Pará. A Belém. Passou um ano e meio, tudo, construiu a casa e voltou o estouro que foi com Garota. Garota é uma das músicas mais executadas nesse país. Sim, até hoje. Até hoje. Eu ando muito Fortaleza, ando muito estado, nos municípios aí, por esse trabalho municipalista que tenho como jornalista, como gestor em marketing. E a gente ouve as manifestações, a gente observa as manifestações das pessoas e o Alípio é muito presente no cotidiano popular. Nas feiras, nos mercados, nos bares, ainda tem toda essa magia. E Garota, sem sombra de dúvida, é uma das músicas mais executadas no Brasil. Por que a gente está ilustrando a história do Alípio para essa nossa queixa maior, que é a queixa do artista popular? Oportunidades.
Hoje nós temos ferramentas que podem e devem ser desenvolvidas e aplicadas em todos os segmentos, e quando se trata de cultura, quando se trata de apoio aos produtores e aos artistas, isso precisa ser muito mais difundido, que é a questão da internet e das oportunidades. A gente sente, Marcelo, uma ausência significativa das estruturas do poder público no sentido de aprimorar, ou melhor, de gerar oportunidades para esses artistas. 119 bairros, 119 estruturas, praças, centros de convivência do terceiro setor, da própria prefeitura de Fortaleza, que poderiam ser utilizados para a criação de um grande calendário cultural. Sim. Local. O que acontece, tá? A gente pensa que cultura, e aí entrou uma outra história. Não, cultura é desperdiçar dinheiro. O país que não tem cultura é um país que é inexistente. E sem identidade total. Sem identidade. Se você pegar Napoleão, você pegar Alexandre o Grande, os hunos, quando eles invadiam um estado, quando eles invadiam algum território, a primeira coisa que eles faziam era assimilar a cultura e eliminar a cultura que não interessava a eles. Ou seja, criar uma identidade. Então, um Estado que quer ser forte, ele tem que ter cultura. Aí entra aquela história. Hoje, antigamente, era dominado, um único país dominava toda a cultura, via de Hollywood. Só que hoje, você, pela internet, quem não tem streaming? Quem não teve vontade de tomar, sei lá, aquela bebida coreana, aí entra os doramas. Então você vê todo mundo virando dorameiro. Então começa a internet a levar outras culturas de outros países aqui para o Brasil. Agora, o que é que a gente está levando para fora? Verdade. Muito Qual é a cultura que a gente tem aqui no É. Nordeste? Não existe Não regiões existe. mais ricas de cultura do que o Norte e o Nordeste. É verdade. Não tem como, o ritmo, alimentação, tudo envolve isso aqui. E nós não temos, eu diria, um segmento de política com relação a isso aí. Você começa, para. Segmentadas. Tipo, nós temos grandes eventos nos carnavais. São João. São João. Então, são duas vertentes que estouram, mas e depois? E essas entre-safras? Poxa, eu já vi feiras de artesanato na periferia com peças maravilhosas, Marcelo. Né? Grupos de teatro com apresentações muito bem elaboradas, roteiros próprios até. Né? E a gente não consegue fazer com que isso se desenvolva, cresça, inclusive gerando emprego para esses artistas. Eu vou pedir licença para o teu editor para poder colocar com relação aos números da cultura no Brasil. A quantidade de empregos que são gerados, o volume de recursos e impostos que são gerados. E a cadeia produtiva, né? E a cadeia produtiva. Aí, aquilo que você estava conversando ainda agora. As pessoas pensam que cultura é desperdiçar dinheiro público. Cultura você tira a pessoa da criminalidade. Cultura você dá esperança para uma pessoa. Cultura para mais idade, pessoas com mais de 55, 60 anos. Peças de teatro. Humor para essas pessoas. O Brasil já não é mais o país do jovem. É um país de pessoas que já estão envelhecendo. Com certeza. Como é que nós vamos conseguir dar apoio para essas pessoas? Nós temos, acho que o caso clássico, até para os artistas. Cadê a Casa de Cultura do artista cearense, do artista nordestino? Na pandemia, isso foi um caso terrível, a quantidade de artistas que não tinham o que comer. Inclusive, verdade, inclusive foram criadas leis específicas. Você tocou no assunto e me veio à memória que aqui em Fortaleza eu assessorava o ex-vereador Marcelo Lemos e eu pensei exatamente na criação de um auxílio para o artista. Depois foi que o governo federal criou. Então nós puxamos primeiro aqui em Fortaleza esse tipo de situação para o artista devidamente regularizado, que é uma questão também que precisa ser trabalhada, a regularização da profissão, o registro profissional, para que ele possa ter aí as ações. As secretarias municipais de cultura, de um modo geral, muitas vezes não sabem, por exemplo, como prospectar recursos. Pronto, é fantástico isso aí, porque você tem um outro ponto que é importante com relação à cultura. Qualificação técnica.
a qualificação técnica, e o artista ele não consegue elaborar um projeto que seja interessante para o Estado. O avaliador, para o Estado. O avaliador não consegue. Para o ente federal. Aí o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando daquela artista de rua que geralmente tem o nível de escolaridade dele ainda é baixo e que pede N planilhas, N estruturas para ele colocar. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai decifrar o orçamento para o pequeno empreendedor, pelo menos, consegue se assessorar no Sebrae. Vai no Sebrae e tem. Agora, o artista faz como? E o artista faz como? Né? E não tem, as secretarias de cultura, elas lançam os editais e deixam aí o cara ter que ir lá decifrar. É como você disse, tem planilhas diversas, tem justificativas. Eu preciso provar por A mais B que o meu espetáculo, que a minha música, que o meu show vai influenciar de forma, sabe, é muito... Eu sei o que eu faço como artista. Né? Essa questão do assessoramento técnico também é uma lacuna que precisa ser preenchida, no sentido de oferecer a esse pessoal a condição de buscar um orçamento. Não, então, nós estamos falando agora, a casa que vai acolher o artista quando ele está mais idoso, de repente aquele que não teve tanto sucesso, você está falando de um local para a pessoa poder levar e dizer, olha, o meu projeto é esse, eu sou isso, eu sou humorista, está aqui as fotos, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer parte desse edital, buscar esse dinheiro? Aí nós estamos falando aí de 190 bairros. Qual é o projeto que tem para esses bairros para poder fazer isso aí? E bora colocar Sininho no Brasil também. É verdade. Aí você tem uma outra situação que acontece muito, material de trabalho. Hoje, como eu falo, você tem um celular. Só que não é só filmar o celular, você tem que editar. Você tem que colocar áudio. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí como ele vai conseguir? Que estrutura ele tem isso aí? Você tem situações maravilhosas, tipo tem a fundação do Banco do BNB, que apoia muito a cultura. A própria Fundação Bradesco tem um trabalho Fundação forte Bradesco. Também. Então você tem algumas fundações que conseguem apoiar realmente essa cultura. Mas é muito limitado. Quando a gente começa a falar aquele artista de bairro ali que está iniciando, o que é que deu voz para as pessoas? A internet. Que você vê de repente uma pessoa que tem 1.000, de repente ele está com 100 mil seguidores e começou realmente começou a ser visto na sua região. Mas não tem algo, como eu falo, estruturado. Estruturado, padronizado no sentido desse profissional, desse artista se sentir acolhido. O governo federal lançou um projeto que eu considero formidável nessa questão cultural, que são os centros culturais, as casas de cultura nos municípios. Existem lá os requisitos para que o município se qualifique para receber esse equipamento e ali traçar escolas de arte, essa questão técnica de projetos, de qualificação para projetos e tal. Mas não abraça todo mundo. Não consegue abraçar. Eu sinto que as gestões municipais deveriam criar esses mecanismos. Né? Em se tratando dos municípios do interior, eu conheço de perto pela UVC, sei como é que funciona nas cidades. Muitas vezes não tem orçamento para isso. Mas os técnicos daquela secretaria podem se qualificar. Podem e devem se qualificar para identificar os seus artistas. Outro problema, não existe um direcionamento cultural, não existe ali, dentro das secretarias municipais, as bússolas que vão identificar que tipo de potencialidade cultural aquele município tem, né? Falando de Fortaleza, não, é uma diversificação gigantesca, né? E o povo fora do quadrado, fora das possibilidades, o que é frustrante. Me lembrei de um caso que aconteceu com meu pai, que aí já entra uma outra situação que o artista em si passa. Meu pai, quando estourou, virou referência, o maior vendedor que tinha, assim, ele estava sempre entre os 3 maiores vendedores, e ele ajudou muito amigos deles. Assim, legal, não, bora gravar isso aqui. Eu me lembro que tinha um amigo nosso, que era amigo nosso de paixão, que era o Torres, e o Torres queria cantar, o primeiro disco dele, e o papai, olha, falando, eu quero lançar o Torres aqui. Não dá certo para lançar o Torres, não sei o quê. Ou tu lança o Torres, ou o meu próximo disco vai ser de bolero de 50 anos atrás. Porque ele tinha liberdade artística para ele gravar o que quiser. Tá mais nem aí, cara. Não tá mais nem aí. Aí, não, mas aí tu vai fazer isso. Não vou. O cara é meu amigo pessoal.
O cara passou fome comigo no Rio de São Paulo, tu acha que eu não vou ajudar ele? Aí o pessoal, não, beleza, vou arrumar aqui o estúdio, vou montar, e lançou. E lançou. E dependendo dos sucessos que foram feitos, tem N pessoas que estouraram, outras que não tiveram sucesso, mas ele tinha aquele famoso padrinho. Mesmo sendo uma arte diferenciada, você tem uma situação que o pessoal pensa que arte, de repente, é só um MPB, só um vaneirão, só um estilo de música. Não pode. O batuque é uma coisa, você tem a parte das escolas... O tambor de crioula, o tambor de crioula, sabe? O pé de serra. A gente só tem apoio para eles no carnaval. Só no carnaval. O Odair José, que também é outro mestre da boa música, ele diz o seguinte: não existe música prega ou música chique, existe música boa e música ruim. A música ruim é aquela que não tem uma harmonia, sabe, os detalhes técnicos, você sabe melhor do que eu, as notas bem organizadas e um vocal que se encaixe naquela música e uma letra que fale aquilo que muitas vezes o cotidiano popular quer falar e muitas vezes se identifica com aquela música, com aquela letra. E é isso que falta. Agora, Marcelo, na tua visão, como é que a gente muda um cenário desse? Fábio, tem centenas de soluções, mas infelizmente você tem poucas pessoas querendo aplicar essas soluções. O primeiro passo, eu diria, é ter uma disponibilidade de quem pode aplicar essa solução, de querer aplicar. O que você vê, todo mundo preocupado com N situações midiáticas. Mas ou a gente trabalha essa base e tem um planejamento para os próximos 4, 8, 12 anos, nós não vamos conseguir, não adianta você ter só um pedaço, você tem que olhar como todo. Você tem situações como, por exemplo, você pode fazer, antigamente você tinha chamadas caravanas, vou puxar para a minha área, que era a caravana do Brega, que eles geravam o Nordeste todo, levando artistas que estavam iniciando, como você falou daí, o Alípio, o Ângelo Máximo, tantos artistas que rodaram nessas caravanas aí, e que as pessoas começaram a descobrir. Agora imagina, você tem centenas de cidades que poderiam ter isso, poderiam ter esse contato com o artista, mas não possuem esse contato. Então você tem palcos itinerantes, que são muito simples de serem feitos, simples, um custo básico muito baixo para você poder fazer, para a pessoa colocar. Vou dar um exemplo, tipo, você tem ali foi reformulado, ficou maravilhosa aquela praça perto da Lagoa, do terminal. Sim. Então, você não tem uma praça, você não tem um local para um artista se apresentar. Para um artista se apresentar, verdade. Sabiaguaba, uma estrutura maravilhosa daquela. Lá em João Pessoa, você tem lá na Praia do Jacaré, tocando o sax, no pôr do sol, que é um ponto que tudo que a turista quer conhecer. Então você pode fazer aqui, o mercado de peixe. Sim. Cadê os artistas lá se apresentando no mercado de peixe? Todo vídeo que você vê hoje na internet tem alguém falando do mercado de peixe, mas não tem ninguém falando dos artistas. Você vê situações esporádicas e autônomas e soltas. Muito, né? Soltas. Então, mas uma coisa do poder público não existe. Exato. Então, parcerias, tá? As parcerias público-privadas, você tem N fundações, você tem N empresas que gostariam de fazer isso. Mas, o que eu falo, falta a cabeça pensante e dizer, não, bora organizar isso aqui. Porque quando a gente coloca a cultura na mesa, a gente está tirando pessoas do crime. Nós estamos tirando pessoas da miséria. Nós estamos dando esperança para pessoas. De repente, aquele idoso de 70 anos que não tem onde se divertir, que agora passa a ter onde se divertir, que vai esquecer da situação por tudo que ele passou e agora volta a ter esperança, volta a reviver, volta a viver. Nós temos o artesanato. O artesanato é lindo. Lindo que nós temos. Todo estrangeiro que chega aqui fica maravilhado com esse artesanato. Com as peças. Nossas pedras. Então, valorizar. Se a gente valoriza, se a gente se junta, se unir, não cada um pensando em si, mas essa união, nós conseguimos... Pode mudar esse cenário. E eu quero primeiro te dar parabéns, porque você está dando essa oportunidade, eu sei que você pretende dar essa oportunidade para os artistas. Isso é importante.
Nós temos agora o Pod Alípio, tá? Que nós estamos... Em primeira mão, hein, ó. É em primeira mão. Nós estamos lançando tanto o Pod Alípio Humor, que é para trabalhar com os humoristas, como o Pod Alípio normal, onde no Pod Alípio nós vamos ver artistas e vamos dar a chance para esses artistas poderem mostrar na internet o seu trabalho, tudo, e levar para o mundo. E levar para o mundo. Em primeira mão, hein? Em primeira mão, são 2 mecanismos de comunicação que você está aí no processo, está saindo do forno. Já digo que a gente já colocou na mesa para começar a servir. O que é que nós queremos? Que as pessoas comecem a se inscrever. Claro, nós temos uma base inicial, nós vamos trazer, mas nós não queremos, é aquilo que eu falo, não dá para ficar nessa caixinha. Meu pai nunca quis ficar na caixinha, ele gostava de conhecer pessoas novas, gostava de dar oportunidade para novos músicos. Então eu tenho que sair dessa minha caixa. Eu tenho uma caixa que eu conheço as pessoas, mas eu preciso de artistas de Sobral, de Juazeiro, de Natal, de onde quer que seja, que eles possam falar, nossa, está aqui a minha arte, eu preciso apresentar. Eu fui valorizado aqui, né? A minha voz está sendo ecoada numa ferramenta de comunicação específica. E tem um detalhe muito importante com relação a isso. Eu vejo as pessoas criticando muito. Fulano não canta tão bem. Não é tão engraçado. Pode não cantar bem para mim, não pode ser engraçado para mim. Mas eu falo que na internet toda panela tem sua tampa. Cara, não tenha dúvida. Então tem um público para aquela pessoa. Tem um público para aquela arte, para aquela manifestação cultural. E você que gosta de criticar os outros, lembra, tá, do cara dos Beatles que disse que grupo de guitarrada era só barulho. Até hoje, não porque ele já faleceu, mas ele se arrependeu. Eu acho que ele morreu se arrependendo disso, né? Gente, Marcelo Martins, se a gente for aqui pautar tudo, ele passa 10 horas gravando, falando. Um prazer poder conversar com você sobre cultura, poder ouvi-lo nas possíveis soluções para esse mundo tão ainda marginalizado, por incrível que pareça. O Marcelo vai fazer parte do nosso podcast, ele vai estar sempre discutindo aqui com a gente as ferramentas, as ações que podem modificar a qualidade de vida, que podem oferecer contribuição para o desenvolvimento local, porque esse sempre foi o objetivo do Ideias em Foco, Marcelo. Sempre pautar esse tipo de discussão, esse tipo de debate para oferecer possíveis soluções. O canal é o @FábioTágera1 e esse programa já vai estar na nossa grade de programação no sábado pela manhã, um bate-papo imperdível sobre cultura, sobre arte, sobre desenvolvimento e sobre políticas públicas. Suas considerações, irmão? Agradecimento, uma honra estar aqui com esse programa maravilhoso e eu quero humildemente passar um pouco dessa minha visão, um pouco da minha contribuição e que, olha, se alguém falou que você não ia ter sucesso, se alguém disse que você não podia, você pode ter certeza que você pode ter sucesso, que você vai chegar lá. Eu vi isso acontecer, eu vi pessoas que não tinham possibilidade nenhuma de ter sucesso, segundo os outros, mas que foram e venderam milhões. E quando tiver sucesso, tenha humildade, porque eu também vi muita gente que chegou lá e caiu rapidamente porque perdeu a humildade. E tirando isso, segue em frente porque vale a pena. Segue nosso canal, lembrando também que esse programa vai ficar disponível em ideiasemfococe.com.br.